Price Action funciona? Já cansei de ouvir essa pergunta. Se Day Trade funciona, Price Action funciona, Fibonacci, banda de Bollinger, um monte de coisa, tá? Então eu vou começar a responder essas coisas para vocês. À medida que for dando o tema, eu vou passando para vocês as respostas. Vamos começar pelo Price Action hoje. Vou mostrar para vocês esse setup de Price Action que eu desenvolvi e vou passar para você gratuito para você poder fazer o download e contemplar ele com seus próprios olhos, tá? Vou mandar código fonte aberto, tá? Se você quiser usar ele, beleza, fica aí à disposição. Só que antes de mais nada, fica aqui comigo no vídeo que a gente vai te contar sobre qual que é a ideia dessa entrada e depois te passo o código fonte dele na íntegra, beleza? Então bora lá. E aí, tudo bem? Meu nome é Sidney e a pergunta que eu mais ouço a galera fazer para mim a respeito do Day Trade é se Day Trade funciona, se dá para ganhar dinheiro com Day Trade. E olha, resposta seca e sincera, dá sim, desde que você tenha um operacional validado estatisticamente e tenha disciplina para seguir ele. É ponto, é isso aí. Só que daí na questão do operacional validado, a galera pena bastante. Porque assim, existem centenas de operacionais hoje e várias vertentes de linha que você pode pesquisar operacionais. Dentre essas linhas está o Price Action. E muita gente me pergunta também se Price Action funciona, exemplos de operacionais com Price Action. E eu resolvi fazer um vídeo indo um pouco além de só um exemplo. Eu vou te dar um operacional bem robusto, validado, de Price Action, para você observar não só como que é a construção de um operacional Price Action, mas também mas também um operacional já que você pode colocar em prática, beleza? Então bora lá. Já está aqui na tela aqui duas entradas aqui de exemplo e um dia bem didático para eu poder te explicar sobre isso, tá? Obviamente esse dia foi selecionado a dedo, né, para poder explicar a didática. Vamos lá, primeiro a gente tem aqui entrada de compra e entrada de venda ali bem sinalizada, bem didático. Só que qual que é a sacada dessa entrada de compra? A ideia do Price Action normalmente é ou pegar carona numa tendência existente ou pegar a reversão da tendência, tá? E daí quando a gente fala de reversão da tendência, a galera imagina que é isso aqui, ó. Uma reversão de tendência para abrir outra tendência. Mas nem sempre é isso, tá? A reversão de tendência pode simplesmente ser o fim de uma tendência e o início de uma consolidação, que foi esse caso aqui. Isso aqui também é reversão de tendência, tá? Então, quando a gente pega um operacional assim de reversão de tendência, a gente pode querer duas coisas. Ou uma tendência oposta, ou o início de uma consolidação, tá? Esse operacional aqui, ele foi concebido com a ideia de pegar uma tendência oposta sim, só que ele se mostrou eficiente dentro de consolidações. Então, a gente resolveu trabalhar dentro daquilo que ele é eficiente. E qual que foi a sacada? Qual que foi a interpretação que a gente usou no início, o pontapé inicial? A gente queria um operacional de Price Action que pegasse o pulo dos players, né? O pulo do gato, na verdade, que os players usam. Como isso? Muito simples. Normalmente a gente tem uma tendência forte num sentido e absolutamente do nada a gente percebe que o preço freia e vira, né? Que foi o que aconteceu aqui, ó. A gente tinha uma tendência de baixa aqui, ó, relativamente pequena até, para dentro de um gráfico de 5 minutos, mas mais provavelmente lá no 1 minuto foi uma tendência, entende? Tanto é que aqui essa tendência ela durou ali 1 hora, tá? Então a gente teve uma tendência de 1 hora aqui de baixa e do nada o preço freou, parou de renovar as mínimas, deu aquela freada e virou para alta, tá? Então a gente pegou aqui esse operacional para justamente pegar o início dessa virada, tá? O ponto da virada. É por isso o nome desse operacional. Eu dei o nome para esse operacional de ponto de virada. Porque ele é justamente isso. Ele pega o ponto da virada da tendência, tá? Como que a gente interpreta isso aqui? Muito simples. Vamos dar um zoom aqui para ficar mais claro. E basicamente a gente faz o seguinte. A gente tem um candle negativo, nesse caso para compra. Ele é composto por 2 candles essa entrada, tá? Então é esses 2 candles aqui que eu estou sinalizando aqui. Eles são os que a gente está validando. A gente tem esse candle aqui, que ele é a mínima dos últimos 20 períodos, tá? Já tô te dando já até o número, tá? 20 períodos. Esse aqui é a menor mínima que tem dos últimos 20 períodos.
Na sequência, esse candle, inclusive, o que eu preciso para ele? Eu preciso de um pavio aqui embaixo, tá? Eu preciso desse pavio, porque esse pavio me mostra que existe um certo comprador por aqui, tá? Seja esse pavio grande ou pequeno, eu preciso desse pavio. Se ele fosse um candle como esse aqui do lado, ó lá, já não seria legal, porque ele está sem pavio aqui embaixo, tá? Embora esse aqui do lado seja para compra. Mas enfim. Preciso do candle negativo, a mínima dos últimos 20 períodos, ele tem que ser o menor deles. E na sequência, o próximo candle, ele tem que fechar para cima da abertura do candle anterior, tá? A abertura aqui, ó lá, ó. Ele fechou, o candle azul, se você observar, ele fechou para cima dessa abertura. Então, o que que acontece? O comprador apareceu e apareceu com força, meu amigo. Observe, 4 candles na sequência aqui, 4 vezes o vendedor fazendo renovar as mínimas. Só que depois, absolutamente do nada, o vendedor vira para compra. Simples assim. Ele parou de vender ou apareceu um comprador, isso daí pode ser inúmeras coisas. Mas o fato é, a pressão compradora virou. E virou de repente. Isso aqui já é um primeiro sinal de que isso aqui pode ser uma reversão muito maior. Então, essa é a sacada desse operacional. E qual que é o ponto de saída? O ponto de entrada agora a gente já sabe, é aqui. Fechou aqui, o ponto de entrada é na troca do candle aqui, tá? Então, na abertura desse candle preto aqui, a gente faria a compra. E qual que é o ponto de saída? Bom, o ponto de saída, tem muita gente que gosta de usar Fibonacci, tem muita gente que gosta de usar, de repente, as máximas e mínimas, que é legal também. Máximas e mínimas é bem legal também. Mas eu, pessoalmente, por questão de estatística, por questão de científica mesmo, eu gosto de fazer a saída validada por pontos, tá? Algo bem objetivo, algo bem direto, tá? Então aqui, essa saída aqui seria com 300 pontos de alvo. Se você observar aqui, ele não saiu, tá? Ele teria dado ou um stop ou um 0 a 0 aqui, pela pontuação. O operacional ele é validado com 300 pontos de alvo, tá? Para o mini índice. E o stop também, mesma coisa. 300 pontos aqui para baixo seria o ponto de stop dele. Ah, mas Sidney, 300 pontos é muito, viu? 300 pontos dá R$60 com um contrato. Meu amigo, se é muito ou não, depende da estatística, tá? Porque, veja só, R$60 com um mini contrato, mas eu tenho uma taxa de acerto boa, eu provavelmente não vou tomar esse stop. Agora, se eu tenho um operacional com R$30 por mini contrato de stop, R$10 de stop, só que eu tenho chances de tomar 6 stops seguidos, vai dar na mesma, entende? Então a gente precisa fazer essa reflexão, sabe? Pagar um stop talvez um pouquinho maior, mas não desequilibrado, tá? Importante, ele não pode ser desequilibrado, ele tem que ser equilibrado. Mas paga um stop alto, eu tenho um alvo um pouco alto também, tá? Então, naturalmente, esse operacional ele vai ser vencedor. E vou te mostrar a estatística daqui a pouco. Então a entrada para compra seria basicamente isso. Candle negativo, mínima dos últimos 20 períodos com um pavio inferior aqui. O candle na subsequência, ele não renova a mínima aqui embaixo. Ó, outra coisa que eu acabei de lembrar, ele não renova a mínima aqui embaixo. Fecha acima da abertura do candle anterior aqui. Ponto de compra. Mesma coisa aqui na venda, ó. Esse candle aqui, ele era a máxima dos últimos 20 períodos, ó. Candles, ó, 20 períodos daqui, ó. Ele era a maior máxima. Ele era a máxima desse período. Beleza, primeiro ponto. Tem pavio? Segundo ponto. O candle na sequência, renovou máxima? Não. Terceiro ponto. Fechou abaixo da abertura? Fechou. Quarto ponto, fechou. É só fazer a venda. Faz a venda e corre pro abraço, meu amigo. E aqui, mesma coisa, 300 pontos de stop aqui para cima aqui e 300 pontos de gain aqui para baixo. Essa venda provavelmente daria alvo, mas tem uma outra validação. Ela não está marcada aqui com a regra de execução, porque tem uma outra validação aqui, tá? Uma outra sacada. O pulo do gato que o Sidney aqui observou foi basicamente que durante as terças-feiras, esse operacional ele não é eficiente, tá? Eu não tenho nenhuma explicação, porque senão eu poderia entrar na falácia da narrativa, enfim, mas esse operacional ele não é eficiente nas terças-feiras. É por aí. É essa a explicação. Eu fiz backtest, fiz validação e todas as terças-feiras eu estava observando que a maioria delas ele estava fechando negativo. Então eu achei melhor tirar a terça-feira do backtest, tá? E da operação em si. Outra validação, outro filtro que eu acabei colocando, tá? É o filtro de horário. E aqui para o mini índice é muito importante. Isso daí, como que eu cheguei nisso?
Eu tenho vivência. Eu tenho mais de 3 anos já de day trade aqui no mini índice diariamente. Todo santo dia eu tô aqui operando. E o que eu percebo? Esse índice ele tem comportamentos diferentes de acordo com o horário. Em algumas vezes também de acordo com a fase que ele tá lá no gráfico diário, no gráfico de 60 minutos. Mas o ponto principal que a gente observa aqui é o horário, tá? Primeira hora do dia, tranquilo, pode operar sem problemas. Aí começa 10 horas, a gente tem abertura da Bolsa Brasileira, abertura da Bolsa Americana 10h30 ou algumas vezes 11h30. Notícias também, muitas notícias acabam saindo das 9h30 até o meio-dia. A maior parte das notícias saem nesse horário, das notícias relevantes. Então a gente percebe que é um horário poluído, galera. Horário poluído das 10 até a 1 hora da tarde, tá? Para esse operacional específico, tá? Vale lembrar isso. Para esse operacional específico, esse horário que eu estou destacando nesse quadrado maior aqui, ó, é um horário poluído. Por quê? Se a gente quer operar a reversão disso aqui, ó quanto stop a gente poderia ter tomado aqui, ó. Quantos candles negativos, ó. Aqui deu outra entrada, aqui deu uma entrada aqui, ó. Deu entrada aqui, deu entrada aqui. Então percebe quantos stops a gente poderia ter tomado? Então é importante a gente ficar esperto com isso. Por quê? Nesse horário, ele é poluído, ele é tendência forte. Então quando ele dá para um lado, o índice direciona para um lado, ele vai. E pronto. E ele vai até quando? Mais ou menos, em termos de horário, mais ou menos até o meio-dia, meio-dia e meio, por aí. Aí depois das 13 horas, 1 da tarde, aí já começa a ficar legal de novo. Tanto é que se você observar esse candle azul aqui, que seria o primeiro sinal desse dia aqui, foi às 13h10, tá? E daí retoma as operações, então lembrando, a gente começa a operar das 9 às 10, depois a gente só vai operar das 13 até as 16 horas, tá? Das 13 até as 16 horas, tá tranquilo, pode operar sem problema, beleza? Então isso é um pouco desse operacional, tá? Eu já te passei os pontos de entrada, como que é a configuração do price action em si. É puramente price action, dá pra ver, já acho que ficou nítido pra você que é price action, a gente só tá usando informações de preço aqui, tá? E o resultado você vai ver agora. Vou abrir o código-fonte para você agora, para a gente poder estar fazendo a análise, beleza? Então bora lá. Ah, mas Sidney, backtest é bonito, backtest é fácil, backtest, até eu faço um backtest bonito. Beleza, só que tem um detalhe aqui, um detalhe muito importante. Esse backtest não é só backtest, eu já estou rodando esse robô em mesa proprietária, na minha conta pessoal, e o mais importante, eu tenho esse robô rodando desde 2021, tá? E eu tenho testes desde 2020, e olha o resultado que ele vem dando nos últimos 3 anos, galera, 3 anos. Esse operacional ele vem dando resultado nos últimos 3 anos. E qual que é a estatística disso daqui, tá? Bom, vamos primeiro interpretar essa curva de capital, tá? Passou por uma fase ruim entre 17/2 de 2022, ou seja, fevereiro de 22 do ano passado, até mais ou menos agosto do ano passado. Ele passou por uma fase meio estranha, tá? Ano passado foi um ano de eleição, importante isso. Ano de eleição tende a ser um pouco mais diferenciado o comportamento, tá? Principalmente quando a gente começa naquela fase dos debates, comício, essas coisas, sabe? Então é um ano diferenciado. Por isso que eu particularmente não rodei esses operacionais 100% automático. Eu dei uma interpretada, eu operei junto com eles para poder dar uma filtrada em alguns sinais, tá? Mais importante, 2022 passou por uma fase meio estranha, uma fase meio nebulosa, mas tanto antes quanto depois, esse operacional ele vem dando muito resultado. E além disso, se a gente colocar aqui o mais importante, né, atualmente, né, vamos pensar no atual, esse ano, 2023, qual que é o resultado? 1,49 de fator de lucro, tá? Quase 60% de acerto com 138 operações só em 2023, tá? Ele deu um resultado de R$ 1.530 por contrato, por mini contrato, oferecendo um risco de até R$ 400 por mini contrato. Se você colocar, por exemplo, numa conta com R$ 800 de depósito, coloca esse operacional para rodar com um mini contrato, tivesse feito isso teoricamente no início de 2023, lembrando, você já teria backtest já desde 2020. Então você já tinha motivo para colocar isso aqui para rodar esse ano, né? Então, coloque isso aqui para rodar em 2023 com R$ 800 na conta,
Para algumas pessoas eu entendo que é muito dinheiro, para outras eu entendo que não é muito dinheiro, mas aí vai da realidade de cada um. O que eu recomendo é isso, tá? Você coloca 2 vezes o valor do seu rebaixamento. Porque se acaso você tiver um rebaixamento parecido de novo, você vai comprometer só metade da sua conta. E você vai ter capital para poder retomar o controle da situação, tá? E qual que teria sido o resultado? R$ 1.530. Você teria quase dobrado a sua conta no ano. Um resultado de quase 100% no ano, né, galera? Cá entre nós já é um resultado muito legal. Então, é um resultado que você não consegue renda variável, renda fixa, fundo de investimento, fundo multimercado, você não consegue esse resultado. O day trade te permite isso. E tá aqui provado estatisticamente que não só o day trade permite isso, como eu fiz isso usando um operacional de price action que eu acabei de mostrar para você. Ó, aqui, ó, dia 12 de setembro, a mesma situação que eu tava te explicando. Tá aqui. Então, é price action, é day trade e dá resultado, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. O link para download está aqui embaixo na descrição. É só você clicar no primeiro link aqui, que é o link para download. E fica com Deus, bons trades. Deixa seu comentário aqui que ajuda muito a gente, beleza? Forte abraço.